O Mário Ferreira, então, é o sujeito que se dedicou a reconstruir o que teria sido a filosofia pitagórica. Mas a filosofia pitagórica que ele constrói não é a do Pitágoras historicamente considerado, é a dele. Né? E eu acho o Mário, na verdade, um gênio muito maior do que Pitágoras, mas muito maior. O Pitágoras deu lá 2 ou 3 dicas, né? E, com base nessas 2 ou 3 dicas, o Mário construiu o que ele chama de uma metalinguagem da ciência, uma metalinguagem inteira. Né? Então, entre outras coisas interessantes que o Mário fez, está a descoberta de que os números que nós utilizamos na contagem, 1, 2, 3, 4, são categorias do conhecimento humano, e categorias do ser, são estruturas do próprio ser humano. Mas você, no mero ato da contagem, você está percorrendo, né, todas as dimensões possíveis que cada ser tem. Por exemplo, para um ser alguma coisa tem que ter uma unidade. Né? O ser e a unidade são a mesma coisa, dizia Duns Scott. Mas essa unidade, quer dizer, sempre se compõe de alguma contradição interna. Existe alguma contradição interna, então é dualidade. Essa dualidade, por sua vez, implica uma relação, tem um terceiro elemento, e assim por diante. Quer dizer, você fala de contar, você está passando as várias categorias do ser e do conhecimento. Mas isso aí não é assunto aqui para esse programa. Isso aqui precisa muitas e muitas aulas para explicar esse negócio. A tremenda dificuldade de leitura do Mário Ferreira é, em primeiro lugar, o próprio domínio que ele tem da linguagem escolástica desenvolvida. Não só da linguagem escolástica, mas ele absorve tudo, de certo modo. Né? Quando ele trata de dialética, por exemplo, ele vai absorver a dialética platônica, quer dizer, Platão entendia a dialética como a ciência superior, que vai, através da discussão, chega até os níveis mais altos. Aristóteles já tem uma visão mais modesta da dialética, não como a espinha dorsal da filosofia, mas como um simples método, tá certo? Método não de discussão, mas um método de investigação. E quando, isso é importantíssimo, quando Aristóteles formula a dialética, ele já formulou todo o método científico pelos séculos dos séculos. Não há nenhum método científico que seja diferente da dialética de Aristóteles. Se ele disser que quem inventou o método científico foi Francis Bacon ou foi Claude Bernard, isso é uma bobagem fora do comum. Quem inventou o método científico foi Aristóteles. E ninguém saiu disso até hoje. Ou seja, o que é a dialética? É a confrontação de hipóteses. Não é isso? Existe outra maneira de fazer ciência? Não. Até hoje você tem milhares de pessoas que escrevem, que falam, que aí são formadores de opinião e não entenderam isso. Por exemplo, pessoas que acreditam que uma longa acumulação de fatos prova alguma coisa. Não prova absolutamente nada, meu filho. Se não houver a confrontação com outros fatos ou com uma diferente interpretação dos mesmos fatos, não há ciência alguma, há apenas opinião. E a acumulação de fatos exerce aí uma função retórica, quer dizer, uma função persuasiva. Persuasiva que se destina ao quê? A parecer verdade. O sujeito cita milhões de fatos para provar determinada coisa. Então, a plateia, como não consegue reagir, não consegue conceber nada fora daquilo, aceita. Eu digo, bom, mas isso aí é persuasão retórica apenas. E estamos então no terreno do verossímil. O Mário diz, para nós chegarmos à verdade, nós precisamos não apenas da dialética, mas nós precisamos de vários tipos de dialética. Ao iniciar a leitura da Sabedoria das Leis Eternas, topei com a nota o texto que afirma que René Guénon designava por metafísica algo diverso da metafísica de Aristóteles. Esta seria, no entender de Guénon, uma ontologia geral, quer dizer, um estudo do ser. E pelo que entendi, Mário Ferreira dos Santos vai pelo mesmo caminho. Muito bem. O problema é o seguinte, se você pegar o livro de Aristóteles, que é chamado com o nome de metafísica, que ele chamava apenas de filosofia primeira, e que mais tarde recebeu o nome de metafísica, ele não é de fato uma metafísica, ele é apenas um estudo da estrutura do ser. Ao passo que a metafísica é mais definida, mais propriamente, como o estudo da possibilidade universal. Isso não quer dizer que não haja uma metafísica de Aristóteles, porque Aristóteles tem observações maravilhosas sobre a questão
possibilidade universal, mas estão espalhadas. Até na poética tem observações muito interessantes, e para algumas delas eu chamei a atenção numa nota do meu livro Aristóteles em Nova Perspectiva. Mas que, curiosamente, embora Aristóteles seja conhecido como autor de um livro chamado A metafísica dele não está lá. Tá certo? Agora, no Mário Ferreira dos Santos, o Mário Ferreira dos Santos tem obras e mais obras do que seria metafísica no sentido estrito, tal como definido pelo Guénon, estuda a possibilidade universal. A isto ele dedicou a melhor parte das energias dele nessa série final de 10 livros, que começa com a sabedoria dos princípios, a sabedoria do ser e do nada, a sabedoria da unidade. São 10 livros finais do Mário, onde ele chega ao suprassumo da genialidade filosófica. Eu, quanto mais leio isso, eu vejo que o Mário foi um dos maiores filósofos do século XX, se não o maior. Justamente por isso é desprezado no Brasil, porque o Brasil é como aquela Espanha miserável de que falava o poema de Antônio Machado, que envuelta em sus andrajos desprecia quanto ignora. Quer dizer, vestida de farrapos, ela despreza tudo o que ela ignora. O Mário Ferreira dos Santos é grande demais para o Brasil. Ele é maior do que o Brasil. Ele não é apenas o maior dos brasileiros, é maior do que o próprio país. O país não o comporta. O país não tem envergadura para a grandeza, para comportar a grandeza deste grande pensador que foi o Mário Ferreira. Agora, circulou por aí uma opinião do Miguel Reale, dizendo que o Mário Ferreira era um divulgador filosófico, etc. Bom, acontece o seguinte, eu conheço o Miguel Reale, foi um grande amigo meu, adorava o professor Reale. Ele conheceu o Mário na juventude e leu os livros que o Mário escreveu sobre Nietzsche, né? E algumas polêmicas, e fez sobre Proudhon, etc. E ali até o ponto em que ele conheceu a obra do Mário, o Mário era isso mesmo, era um escritor filosófico de divulgação. Divulgação de altíssimo nível, claro, mas era divulgação. Acontece que o Mário, aos 40 e poucos anos, 43 anos, ele estava dando uma conferência e de repente ele parou a conferência e falou: desculpe, minha gente, eu tenho que ir para casa que eu tive uma ideia. E daí ele se trancou e escreveu mais de 40 livros no prazo de 16 anos. Isso é o suprassumo da genialidade filosófica. Esta parte o professor Reale não conheceu nada, não leu uma linha, ele nem sabe que isso existe. Mesmo porque a maior parte desses ficou inédito. E apareceu da série final, saíram só os 3 primeiros, e não chegaram a ser vendidos, porque imprimiu e o homem morreu no dia seguinte. Então o Mário é o grande desconhecido do Brasil. Agora, que o professor Reale não conhecesse naquela época, é desculpar, mas tem gente que até hoje fica falando aqui, lê os livros do homem sobre Nietzsche e diz, é um divulgador filosófico. Divulgador filosófico é a mãe. O Mário é o grande filósofo do Brasil, o grande filósofo da América Latina. É uma glória intelectual da qual nós devíamos nos orgulhar, devia ter estátua para esse homem, deveria ter institutos subsidiados pelo governo para editar as obras dele. E, no entanto, nós estamos aí lutando o tempo todo, tá certo? Sem dinheiro, sem recursos, sem auxiliares, sem coisa nenhuma, para poder fazer edições decentes, como eu fiz da Sabedoria das Leis Eternas. Porque com a obra do Mário não é questão de você pegar os textos e publicar. Não. Os textos são rascunhos. Você tem que fazer edição, quase edição crítica dos textos. Você tem que restaurar os textos, um por um, colocá-los na condição. A restauração crítica quer dizer, você tem que conferir um texto, todos os originais que existem, você tem que conferir o vocabulário dele, de cada texto com o de outras obras, e fazer uma coisa decente. Senhor Geraldo Ascensões, é um livro maravilhoso, maravilhoso. Procurei e não achei. Não, ele não foi publicado. O livro é o seguinte, ele deixou os fragmentos. Tem uns alunos meus que estão fazendo trabalhando o texto para fazer uma edição, eles fizeram muitas correções no texto, compararam vários manuscritos que tinha e passaram aqui para mim, para eu fazer a correção final. E eu não tive tempo de terminar ainda. Espero terminar o mais breve possível. É um dos grandes livros de filosofia do século XX. É possível... O Mário, quanto mais eu estudo o Mário, mais eu vejo que ele era muito grande, muito grande. Olha, isso aí, por exemplo, é um sintoma de doença do Brasil. Quer dizer, enquanto o Brasil, tá certo, não baixar a cabeça perante o homem verdadeiramente grande que nasceu no meio dos seus filhos, enquanto não souber respeitar isso, o Brasil nunca será nada. Enquanto o Brasil despreza o Mário Ferreira dos Santos e fica puxando o saco num Gilberto Gil, de nulidades como essa, o país está doente. Agora, como é que você pode?
Veja, se você tem um amigo que ele está, primeiro, louco, não é isso? Segundo, tá sem emprego e terceiro, está pobre. O que você acha que tem que consertar primeiro? O bolso dele? Arrumar um emprego para ele? Fala, não adianta, isso aí está louco. Então, consertar primeiro a cabeça. Tá, o que tem que consertar no Brasil é a cabeça, pô. Enquanto estiver pensando, né, com a cabeça do Lula, tá, ou com a cabeça desse pessoal da Escola Superior de Guerra, ou com a cabeça do Melchior, nós estamos ferrados. Quer dizer, eu estou falando assim porque eu só tenho 1 hora por semana para fazer programa, a gente fica até nervoso porque tem tanta coisa para falar, tem tanta coisa errada nesse país, e eu vejo que a perspectiva de consertá-las é tão longínqua, e vai ficando cada vez mais longínqua, tá certo? E vejo que, olha, o pessoal não fez nem isso ainda, corrigir a posição histórica do Mário Ferreira. Diz, olha, toda a cultura brasileira, toda ela, comparada com Mário Ferreira, é nada. É nada. Porque isso é a mesma coisa que você comparar, vamos dizer, a cultura municipal de Atenas com Platão, e Sócrates e Platão. Tudo aquilo comparado com Sócrates e Platão é nada. Tá certo? Ou então você comparar a cultura alemã do século XVIII compara com Leibniz. Eu disse, só tem Leibniz. Ele é maior do que o conjunto. O Mário é maior do que o conjunto da cultura brasileira. Enquanto não entenderem isso, vão estar com a cabeça fora do lugar. Vão estar fora do senso das proporções. Vão estar fora da realidade. E quando está fora da realidade, é aquele ditado. Quando os deuses querem destruir um sujeito, primeiro eles o enlouquecem. O Brasil está sendo destruído porque primeiro foi enlouquecido. E foi enlouquecido por pseudo-intelectuais. Obrigado. O Mário Ferreira, o essencial da filosofia do Mário Ferreira é uma síntese de pitagorismo e filosofia escolástica. Ele pegou, vamos dizer, todo o aparato, vamos dizer, lógico da filosofia escolástica e reexpôs a filosofia pitagórica dos números, entendendo os números como categorias e como leis ontológicas. Uma vez que ele fez esta armadura, que para ele seria então o que ele diz a metalinguagem de todas as ciências, ele tentou criar uma cosmologia com base nisso. Quer dizer, como se você tem a armadura lógica, em seguida você tenta colocar a armadura em movimento em termos de realidade. E isso é já a teoria geral das tensões, que ficou inédita. É uma concepção de uma grandiosidade maravilhosa. O Mário foi o único filósofo moderno que podia conversar de igual para igual com Platão e Aristóteles. E nós, em vez de nos orgulharmos disso, tá certo? E de colocarmos uma estátua desse homem em cada esquina, nós simplesmente ignoramos. Mas o Brasil ignora até o seu fundador, José Bonifácio de Andrade Silva. Para mim foram os dois maiores brasileiros, José Bonifácio de Andrade Silva, que criou o país, e o Mário Ferreira, que elevou o pensamento brasileiro acima de toda a filosofia universal da sua época. São os dois maiores brasileiros. O que nós fazemos com ele? As obras de José Bonifácio de Andrade Silva não são encontráveis em lugar algum. Nunca são lidas, nenhum brasileiro leu isto. Sumiu. Aqui nos Estados Unidos todo mundo lê. Thomas Jefferson lê os escritos de George Washington, de John Adams, tudo quanto a escola lê. O Brasil ignora o seu fundador, despreza o seu fundador e despreza o maior dos seus pensadores. O que você quer que aconteça? Só pode dar merda, porra. Né? Aí é que tá. Então é por isso aí que tem que começar. O Brasil tem que começar a restaurar o senso das proporções, o senso da ordem, o senso do que é grande e do que é mesquinho. Enquanto não pegar isto, nada se fará. Não adianta reclamar do Lula. O Lula é um sintoma, tá certo? O Lula é apenas uma espinha que estourou num corpo que está podre, tá certo? Então nós temos que consertar a alma brasileira, a inteligência brasileira, primeiro, tá certo? E com base nisso, criar, vamos dizer, uma intelectualidade séria, e dessa intelectualidade séria sairá mais tarde a liderança política séria. Daí haverá uma esperança para o Brasil, se é que ainda haverá tempo. O que seria exatamente isso? No começo ele nunca foi um militante anarquista, mas ele era um simpatizante anarquista, mais por amizade. Né? Inclusive eu estive no Centro Anarquista em São Paulo, e todos aqueles velhinhos anarquistas, você falava do Mário, eles choravam, né? Tem muita saudade dele, porque ele defendeu muito as teorias do Proudhon, teorias econômicas do Proudhon, contra os marxistas. O famoso debate entre ele e o Caio Prado Júnior, que o Caio Prado ia apresentar a concepção de Marx e eles do Proudhon. Então o Caio Prado falou primeiro. Quando terminou a conferência do Caio Prado, o Mário levanta e diz: olha, a concepção de Marx não é essa não é como você explicou. Então eu vou fazer a sua conferência de novo e depois eu faço a minha. E o pessoal comunista jamais perdoou, queriam jogar bomba na gráfica anarquista. E os velhinhos contavam esses episódios e sai com lágrimas nos olhos de saudade do Mário. O Mário nunca foi um militante deles, mas foi muito leal a eles. Né?
O Mário não podia ser um anarquista total pelo fato de que ele era católico, ele era um discípulo de Santo Tomás de Aquino, né? E também não era, vamos dizer, um tomista no sentido escolar da coisa, um tomista de estrita observância, mas absorveu muitas obras de Santo Tomás de Aquino. E no fundo das contas, ele era um escolástico, né? Não um tomista no sentido moderno, mas era eu acho o Mário um dos grandes escolásticos da história. Então ele foi e não foi anarquista, foi um simpatizante, foi um amigo do movimento anarquista. Isso responde à sua pergunta? Não, é porque ele disse que no final da vida ele conseguiu inventar, não sei se foi, um tal de anarquismo cristão. E ele teve uma interpretação muito própria da obra de Nietzsche, é isso? Não, peraí, isso é confusão. Pô. No início da vida, o Mário foi um grande estudioso e comentarista de Nietzsche. Escreveu um livro muito sugestivo chamado O Homem que Nasceu Póstumo. Porém, esta fase nietzschiana, ele conserva tudo aquilo. A interpretação que ele fez, tem uma edição que ele fez da Zaratustra, com um comentário simbólico, que é uma verdadeira maravilha. Tudo isso se conserva dentro do pensamento do Mário. Mas o que ele fez depois é um edifício tão gigantesco que o pobre Nietzsche se perde ali no meio, você está entendendo? Quer dizer, o Mário como comentarista de Nietzsche é uma coisa, e o Mário como filósofo plenamente realizado é outra coisa completamente diferente. Transcendeu aquilo infinitamente. O pensamento do Nietzsche no fim da vida não tem mais importância nenhuma para ele. Não que ele o renegasse, não precisa renegar. O Mário era o homem da dialética. Dialética portanto, que joga com os contrários e tenta absorvê-los numa construção, numa visão superior. Entendeu? Como o conhecimento da obra do Mário é muito deficiente, as pessoas às vezes é que nem aquele negócio do elefante, que um pega a perna e diz que é um poste, o outro pega a tromba e diz que é uma cobra, né? O Mário é grande demais, é maior do que muitos elefantes. Então, o pessoal se confunde às vezes. Por isso mesmo é que quando eu fiz essa edição anotada da Sabedoria das Leis Eternas, eu fiz questão de colocar na introdução a estrutura geral que o Mário havia planejado para a sua própria obra. Ele não expõe essa estrutura em parte alguma, né, mas a gente percebe pelas dicas que ele enuncia aqui e ali do plano que ele está seguindo, eu consegui montar a estrutura inteira do que ele chamava de enciclopédia das ciências filosóficas. É só tendo essa estrutura total em vista que você entende o pensamento do Mário. Fora disso, não, o pessoal vai ficar reparando um detalhe no outro, sobretudo vai querer defini-lo por categorias que não são as dele. Quer dizer, não tem o menor sentido você tentar definir o conjunto da filosofia do Mário a partir do viés político. Isso é impossível. Mas no Brasil, como ninguém... O brasileiro não tem capacidade para esse negócio de metafísica, de epistemologia, tá, mas então ele quer reduzir tudo a uma questão política. Tá, né? Então olha por esse prisma e quer explicar tudo por isso aí. Assim não dá para fazer. O Mário é um filósofo, vamos dizer, um filósofo original só pode ser entendido dentro dos seus próprios termos. Quer dizer, com a hierarquia temática que ele propõe. Agora, querer catalogar politicamente de maneira prévia, isso aí é coisa de gente que é idosa, tá entendendo? Não sei se isso te explica. Isso explica, porque tem muita coisa interessante dele. Em elementos anarquistas, coexistindo com elementos cristãos, não quer dizer que ele fez um anarquismo cristão, você tá entendendo? Quer dizer, a filosofia do Mário é uma coisa gigantesca, como a obra de Aristóteles. Você tem todas as dimensões ali. Ali dentro cabe tudo. Tá certo? Mesmo porque a pretensão do Mário era fazer o que ele chamava de mateses. Mateses é o conjunto das teses afirmadas pela totalidade da filosofia ao longo de todo o seu desenvolvimento. Ele achava que era possível expressar isso, expressar num discurso unificado. Isso aí, de maneira que a filosofia do Mário Ferreira não fosse propriamente a filosofia do Mário Ferreira, mas uma espécie de unidade transcendente das filosofias. Num projeto desta abrangência, você querer classificar como anarquismo cristão, então é besteira. É besteira. Não se define a filosofia de um grande filósofo pela filosofia de um outro, e muito menos pela filosofia de alguém pequenininho. Tá entendendo? Isso não se faz. Isso vamos dizer, é simples erro de interpretação. Uma longa convivência com o Mário me convence cada vez mais do seguinte: não houve, ao longo de toda a história humana,
um único filósofo que pudesse conversar de igual para igual com Platão e Aristóteles. Nenhum, mas o Mário pode. Isso aconteceu no nosso país. Não é inacreditável? Agora, enquanto nós temos aí um homem da grandeza, do porte, da luminosidade do Mário Ferreira, nós achamos que cultura brasileira é o Gilberto Gil, é o Carnaval, com aquele governador Jacques Wagner fazendo aquela surubinha em público lá com a mulher do ministro, a mulher do outro. Tá certo? É o Gilberto Gil, é o Carnaval, e é o doutor Emir Sader, e é o Frei Beto e Leonardo Boff. Ora, este país merece ir para o brejo mesmo, porque quem não sabe distinguir o grande do pequeno, o verdadeiro do falso, o certo do errado, tá certo? Não tem sequer o senso das proporções. Tá? Para saber que perante um homem como o Mário Ferreira, a gente tira o chapéu e deve só falar dele com muito respeito. Tá certo? As pessoas que não sabem isso, elas acabam respeitando exatamente o que não merece respeito. Por que você acha que acontece esse negócio dessa dona Cida Diogo? Porque as pessoas não têm a medida do que é respeitável e do que é desprezível. Eles trocam. Eles pegam a coisa mais desprezível, que é a frescura de uma mulher se fazendo ofender porque foi chamada de feia. E eles respeitam isso profundamente. Dizem, eu respeito profundamente o sentimento do deputado Cida Diogo. Eles não sabem o que respeitar. Eles são pessoas pervertidas, mentalmente pervertidas. Vem tudo ao contrário. Então é claro que não pode haver lugar na cultura brasileira para um homem como o Mário. O Mário é maior do que o Brasil. Tá certo? Então, é a mesma coisa que você... Olha, Sócrates não era maior do que a cidade de Atenas que o condenou, então Mário Ferreira é maior do que o país que o ignorou.